Muito bem, hoje damos início a mais uma série aqui de estudo falando sobre Davi que derrotou o gigante Golias. Quem já não viu acerca dessa história? Mas nós vamos receber lições, orientações do Espírito Santo que nos ajudarão a sermos vitoriosos, vencedores, tal qual ele foi. Porque as histórias da Bíblia não devem ser vistas de qualquer forma. Muito pelo contrário, o que está escrito aqui é para exemplo nosso. E o que estes homens e mulheres do passado viveram é um reflexo daquilo que nós vivemos nos dias de hoje. O fato é que vai uma geração e vem outra geração e os problemas da humanidade sempre são os mesmos. Agora, se eles venceram, vamos atentar para os exemplos que nos foi deixado pelo Espírito Santo nas páginas da Escritura. Olha o que diz aqui o versículo 1 de 1 Samuel 17. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Nos parece que naquele tempo, no tempo da monarquia, dos reis, os reis sempre saíam para a guerra, de ano em ano, provavelmente. Há um trecho das Escrituras, que foi aquele trecho que Davi até pecou contra o Senhor, em que a Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, no plural, então havia um tempo em que todas as nações iam para as batalhas em busca de novos territórios, talvez até para querer tomar as riquezas dos outros, adquirir escravos para si. Os tempos eram bem diferentes dos nossos dias. O fato é que o que geram guerras e pelejas são as cobiças dos homens. Parece que o homem é insatisfeito, ele não se realiza com aquilo que ele possui ou vai adquirindo ao longo do tempo. Se não basta aquilo que ele já conquistou, a ganância dele faz sempre ele querer mais e mais. Nós acompanhamos já na história aí a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, que foi uma brutalidade sem fim, um genocídio terrível. E o apóstolo Tiago, ele diz na sua carta, em Tiago capítulo 4, de onde vêm as guerras? Porventura não vem dos vossos membros que guerreiam uns com os outros por causa da cobiça? Então a origem de toda guerra, de toda peleja é a cobiça. Naquelas épocas havia muito e muito disso, cobiça do ouro, da terra do seu vizinho, do seu semelhante. A terra talvez produzia mais minério, a terra produzia mais mantimento, a terra tinha riqueza em abundância, então as outras nações cobiçavam e tomavam com espada e com máquinas de batalha. O que eu quero que você entenda é que na nossa vida espiritual, as guerras também surgem, o cenário se forma, tal qual os filisteus se reuniram, se amotinaram contra o Saul, logo que ele se tornou rei de Israel, as guerras também, elas se colocam diante de nós. Em alguns momentos da nossa vida, nós percebemos isso, que a guarnição dos inimigos se levanta contra nós. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que você diz, pastor, de um momento para o outro, na vida financeira as coisas começaram a dar errado para mim e eu estou enfrentando batalhas nas finanças. Talvez eu estou falando com pessoas que dizem, pastor, no meu casamento estava tudo a mil maravilhas, mas de repente veio batalhas, desconfiança, ciúme, uma terceira pessoa surgiu no caminho, aquela desconfiança acerca do adultério, da traição, e o casamento agora está quase que indo à ruína, os alicerces estão todos tremendo. São as batalhas que se colocam diante de nós. Quem sabe você está me assistindo e você diz, pastor, a minha saúde estava 100%, e de repente diagnóstico e mais diagnóstico de doenças e enfermidades
começaram a vir e de repente o meu corpo começou a sentir-se fraco, indebilitado. Pois bem, o cenário da guerra espiritual, não física, ela se forma. Talvez você diz, no meu local de trabalho estava tudo dando certo, e aí então começou a vir as perseguições contra mim, aquela desconfiança. Meus amigos, o cenário das batalhas, elas surgem contra nós, como aconteceu aqui no versículo 1. Os filisteus se ajuntaram em seus arraiais para a batalha, e eles congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca no termo de Damim. Socó tinha um monte e Azeca tinha outro monte. Então, de um lado do monte estava o exército de Israel e do outro lado do monte estava o exército dos filisteus. O cenário da guerra tinha se formado. Se formou diante de você um cenário de guerra, o que é que você deve fazer? Vamos continuar vendo aqui o versículo de número 2. Porém, Saul, que era o rei de Israel na época, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Você observa aqui que a melhor defesa é o ataque. Tão logo que os filisteus ameaçaram Israel, chamaram Israel para o pleito, a Bíblia diz no versículo de número 2, que os israelitas ordenaram a batalha contra os filisteus. Eles não se sentiram, em primeiro momento, intimidados. Não, eles se colocaram na ofensiva. E é assim que você deve agir. Se você percebe que o inimigo está rondando você para lhe destruir, bem como a sua casa, não adianta você ficar triste, deprimido, aborrecido, culpando tudo e todos. Não. Você deve se preparar, se armar, iniciar um propósito de jejum, de oração, buscar a Deus com maior intensidade, fazer campanhas na igreja, porque a melhor defesa é o ataque. Você se posicionar contra. Caso você não faça isso, o inimigo é que vai ganhando terrenos, e Satanás é oportunista, ele vai ganhando terrenos de acordo com a legalidade que a pessoa vai dando para ele. Antes de você ir para a batalha, você deve se munir de conselhos de Deus, os conselhos da palavra de Deus. Você não pode ir para a batalha contra o inimigo sem que esteja armado com a palavra do Senhor. É o que diz o livro de Provérbios, capítulo 24. Eu vou ler bem rapidinho esse trecho. Provérbios, capítulo de número 24, versículo 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra. Você que vai iniciar a guerra. Se sentiu ameaçado, não fique choramingando, não recue, mas faça guerra com conselhos prudentes. E aí diz o versículo 6, e há vitória na multidão dos conselheiros. É hora de você se munir de conselhos da palavra de Deus. É hora de você alimentar o teu coração, é hora de você cingir os seus lombos, tomar na sua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como diz lá em Efésios, colocar o capacete da salvação, cingir os lombos com a verdade. É hora de você tomar nas mãos a espada do Espírito, colocar nos pés a preparação do Evangelho da paz e ir para cima do inimigo. É com esses conselhos, com os ensinos da palavra, que você vai para cima do inimigo e o desafia e o vence. Aí diz o verso de número 3, e os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Como eu disse agora há pouco, o exército de Israel se colocou no monte Socó e o exército dos filisteus no monte Azeca. No meio deles tinha o vale dos Carvalhais ou o vale de Elá. E a batalha ia se desenrolar naquele vale. Era naquele vale
que Davi posteriormente venceria o gigante Golias. Meu amigo, minha amiga, o Deus que você serve, ele é Deus de monte e ele é Deus de vales também. Pode ser que você está enfrentando a pior fase da sua vida e você talvez diga, eu já estive no monte da realização, onde a minha fé estava alta e como Elias invocava fogo do céu e os problemas eram resolvidos. Mas agora parece que eu estou no vale do desespero, da derrota, da angústia, sem perspectiva alguma. Mas o Deus que você serve, ele é Deus, tanto de montes como dos vales também. Era naquele vale, no Vale dos Carvalhais, que Israel daria um fim na ameaça dos filisteus, por intermédio de um jovem guerreiro chamado Davi. Tudo isso porque Deus queria provar que ele é Deus em cima no céu, nas alturas, mas ele é Deus embaixo na terra. Ele é Deus quando as coisas estão dando certo para você, mas quando estão dando errado, ele é Deus para reverter a situação também. Ele é Deus quando você está na prosperidade, para que o teu coração não se exalte e você reconheça que tudo que você tem foi ele que lhe deu, mas ele é Deus quando você recebeu uma notícia de despejo do emprego, ele é Deus quando você recebeu notícia de que as suas dívidas estão se acumulando e você corre o risco de ser despejado da casa onde você mora de aluguel. Ele é Deus dos montes e ele é Deus dos vales. Isso está escrito lá em 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. Deus, ele é Deus dos montes, quando você está nas alturas das realizações, mas ele é Deus dos vales, quando você está na baixeza da vergonha e da humilhação. Então, guarde esse recado no seu coração. O cenário da batalha estava se formando. Os filisteus, sabendo que Saul se tornou rei, eles se colocaram agora no monte em posicionamento de batalha. O inimigo tem se posicionado contra você. É hora de você, então, se fortalecer em Deus para que ele lhe dê a vitória. É no vale que Deus lhe honrará. Ainda que você esteja passando o vale, ele lhe honrará. A palavra de Deus diz que há multidões no vale da decisão. Você está no vale da decisão. Ou você pode recuar e voltar envergonhado para casa, ou você pode se fortalecer em Deus e ir para cima do inimigo. Qual é a sua decisão? Você vai se entregar? Vai se entregar diante dessa doença? Você vai se entregar diante dessa miséria? Você vai se entregar diante dessa afronta que vem contra você? Diante da difamação, da maledicência? Talvez alguém está até querendo queimar o seu filme e você está recuando? Se você é uma pessoa justa, você não teme. Você anda de cabeça erguida, encara a situação e você será justificado por Deus. A batalha está diante de você. Você está no vale da decisão. Qual é a sua decisão? Voltar para casa, para sua família, envergonhado, dizendo que as coisas não deu certo? Ou você encarar as batalhas, as dificuldades e receber o trunfo na mão, o trunfo da vitória? Amém? Eu convido você a fazer comigo essa campanha. Começamos hoje, será a série de estudos em que Davi derrota o gigante e você vai derrotar os seus gigantes. Deixe-me orar agora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esses minutos de aprendizado. E eu oro agora por milhares de pessoas que estão nos assistindo através da RIT, Rede Internacional de Televisão, aqueles que vão acompanhar também pelas mídias sociais, Facebook, YouTube. Oh, meu Deus, o cenário da guerra tem se formado diante dessa pessoa. Os inimigos têm se levantado, a fortaleza, as guarnições estão se posicionando contra ela e ela não vai recuar. Ela está no vale da decisão, ela ouviu a tua palavra, ela crê que o Senhor é Deus dos montes e é Deus dos vales também. Então ela vai se fortalecer em ti, ela vai para cima do inimigo e vai vencer o vício, vai vencer o vício da bebida, vai vencer o vício, a Deus da prostituição,
o vício das drogas, vai vencer a miséria, o gigante vai ruir, o gigante da miséria, ó Pai, ele vai cair por terra, o cenário de batalha se formou diante dessa pessoa e ela não aceitará ser afrontada. Eu oro, meu Deus, para que todas as pessoas que entraram comigo nessa aliança, nessa campanha, elas sejam abençoadas até o término dessa série e dessas programações. Eu determino a vitória, eu determino, a Deus, que nessa batalha os inimigos cairão por terra. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, a nossa batalha é espiritual e nós triunfaremos. Tudo isso, Jesus, para a honra e glória do teu nome. Você que crê, diga amém e graças ao nosso Deus. Bendito seja Deus. Eu já posso sentir o cheiro, o ar da vitória que Deus está lhe dando.